com grande alegria que nós estamos aqui com o Ilan, escritor de livros, com mais de 60 títulos publicados, caminha pelo Brasil todo, em muitos países, com livros traduzidos para crianças de todas as localidades, sempre antenado, doutor em educação, está sempre antenado com o mundo atual, buscando escrever livros que atraem as crianças para a leitura. A gente sabe o valor da leitura, a importância das histórias na vida da criança, e assim, é muito satisfatório poder estar ao lado dele, né, conversando sobre o papel dos seus livros na vida das crianças da atualidade. Então, Ilan, ontem nós estivemos com você aqui, com um grupo de professores. Foi um espetáculo a sua palestra. Você pôde trazer nos alimentar de uma força que, em função do mundo atual, nós estamos perdendo. Porque a escola, ela tem o domínio daquilo que é melhor academicamente, e a gente tem um contato com o mundo da fantasia da criança no nosso dia a dia. Mas as famílias, hoje, elas estão tão preocupadas com o que as crianças estão recebendo, que muitas vezes, ao deparar com um livro literário, elas fazem uma leitura e de acordo com aquilo que elas estão munidas de informação do mundo todo, bombardeadas por informação, elas estão tendo um olhar diferenciado para a literatura. Aqueles livros que fizeram parte da vida delas na infância e que hoje as fizeram pessoas de sucesso, pessoas que estão aí se destacando, passaram a ser livros preocupantes. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa preocupação dos pais não é uma coisa só no Brasil, acontece no mundo inteiro. É uma onda, né? Se fala muito do espírito do tempo, então, uma onda de preocupação extrema com a educação dos filhos, de achar, isso já aconteceu antes, né? De achar que as histórias, vou falar das histórias, elas entram na mente da criança e ela assimila da mesma forma que nós adultos assimilamos, e que não tem lá uma filtragem, e que ela não compreende a história, que isso é perigoso. Isso já aconteceu no passado. E o que eu posso afirmar para vocês é que exatamente ao contrário, essas histórias que têm conflitos, histórias que interessam a vida interior da criança, é o que ela mais se apaixona, é o que a gente gostava quando era criança e fortalece ela para a vida. Eu faço uma comparação, uma analogia para vocês entenderem, que acho que é bem claro. É quando, como pai, como mãe, como famílias preocupadas muito com a limpeza. Então, tem pais que ficam tão preocupados com a limpeza, de passar até querosene na mão da criança, não pode se sujar, desde pequenininha, desde bebê. Né? Tem uma brincadeira que é quem tem 3 filhos, quem tiver 3 filhos, é assim, tipo, o primeiro filho, eu tive o primeiro filho, então cai a chupeta, você põe lá e desinfeta 10 vezes. O segundo filho, ele cai no chão, você passa assim na roupa a chupeta. O terceiro cai no chão, você vai lá e enfia todos sobrevivem, né? Todos os 3 sobrevivem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você é bebê, se você tem extrema preocupação com a limpeza e a criança não tem contato com as sujeiras, as poucas sujeiras que ela pode ter contato, claro, sem exagero, né? Mas ela vai pôr a mão no chão, na terra, vai ficar suja, isso cria anticorpos. Se ela não tivesse esses anticorpos, porque tudo é limpo o tempo inteiro, preocupado, ela fica uma criança, isso é uma coisa da ciência médica, né? Não estou inventando. Ela vira uma criança alérgica grandes vezes. Na maioria das vezes, uma criança com alergia à alimentação, uma picada de um inseto, tudo chega no corpo dela e ela está despreparada para esses ataques externos que vêm do ambiente, porque ela não teve essa preparação, né, esses anticorpos. Isso também vale para as histórias. Se você quer limpar as histórias, ou seja, se você não quer dar histórias que tenham conflito, que não falem de ciúme, que não tenham agressividade, histórias que não falem de morte, que faz parte da vida, você quer tirar isso da criança, que está no conto de fadas, está no conto popular, ela fica sem anticorpos para a vida na parte mental, na parte psicológica. Então, essas histórias, elas são um anticorpo, né, para a criança, para ter esse enfrentamento que é a vida, é essencial para ela. Tão importante quanto ter um pouquinho de sujeira aí quando ela é criança para se proteger.
Então, hoje, a nossa maior preocupação tem sido a situação emocional das crianças mesmo. Nós estamos percebendo uma sociedade assim, adoecida emocionalmente, né? E quando a gente depara com crianças que estão academicamente se desenvolvendo muito bem, mas que estão sempre se exigindo mais, despertando um perfeccionismo que acaba fazendo um mal, e crianças assim, extremamente sensíveis, extremamente despreparadas para a frustração, né, para o não. E a gente preocupa muito com essa geração que não está sabendo ouvir não e não está sabendo lidar com a frustração. Hoje ela não escuta o não, a família acha que não pode falar não para não frustrá-la, mas amanhã, ao deparar com um amor não correspondido, né, ela vai acabar tendo dificuldades de lidar com essa situação. Os livros literários que trazem esses conflitos, que colocam as próprias músicas, como você ontem trouxe para nós, né, uma análise das músicas infantis, ela faz com que a criança tenha um contato de uma forma fantasiosa ao que na vida, ao longo dos anos, ela vai lidar de uma forma real. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse preparo que os livros e as músicas geram numa criança, para que ela amanhã, ao deparar na realidade com aquilo que na fantasia, através do livro, ela teve contato, que preparo, que desdobramento isso vai trazer para a vida dela. Então, essas histórias de qualidade, né, elas fazem algo que é essencial na vida, que é nomear. Ele nomeia sentimentos. Para ir para a parte prática, eu vou explicar o que significa nomear. No Harry Potter, todo mundo conhece Harry Potter, tanto nos filmes quanto nos livros, então os pais vão poder se identificar com isso. Tem uma passagem no livro, que também aparece no filme, em que a Hermione, ela está lá comprando um material para a escola, e ela fala o nome do personagem mau da história, que é o Voldemort. Aí chega lá um bruxo e diz assim: você não pode falar o nome dele, é proibido falar o nome dele, né? Você fala aquele que não é nomeado. E ela responde: quando a gente fala, né, o nome dele, a gente nomeia, na verdade, aquele que não deve ser nomeado, ele perde a força, a gente para de ter tanto medo dele. Então, e isso é uma visão da autora psicanalítica, uma autora, aquilo não é jogado do nada, né? Quando ela coloca aquele que não deve ser nomeado. Quando algo não é nomeado, vira um medo, vira um fantasma. O fantasma é isso, aquilo que a gente não fala. Quando você coloca a luz no fantasma, o fantasma aparece à noite, não de dia. Coloca a luz e ele desaparece. Então a literatura faz exatamente isso. Ele nomeia os nossos fantasmas. O que a gente tem lá de dentro de mais terrível, tenebroso, é nomeado na literatura. Você vai lá e leva isso para fora. A criança precisa disso. A criança, ela tem momentos de angústia, de ansiedade, ela tem momentos de medo. E a história vai lá, nomeia isso, tira para fora e ela se sente muito agradecida. Então, hoje, com os recursos tecnológicos, com a riqueza de desenhos animados, onde atrai a criança para o auditivo, para o visual, né, tem sido cada vez mais difícil atrair as crianças para a leitura. Né? Você escreve um artigo, as pessoas têm muito mais interesse em ver um vídeo falando sobre o mesmo tema do artigo do que pegar o artigo e ler. Se o adulto já está assim, diante da agilidade da tecnologia, imagina as crianças que já nasceram no mundo tecnológico. Né? Você acha que também a dificuldade em fazer com que a criança volte o olhar para o livro, pegar o livro, folhear e interessar, passa também por essa ausência de literatura de qualidade, de livros interessantes, de livros que realmente faça a criança se envolver naquele mistério ou naquele drama, porque alguns livros têm aparecido muito assim, água com açúcar, né? Os autores estão começando a entrar na onda do que as famílias começaram a pregar, de livros mais cheios de uma moral bonita, né? De valores. E não que eu seja contra esse tipo de literatura, ela também é válida, mas não só isso, né? Você acha que esse desencantamento também pode estar passando por essa ausência de material de qualidade? Então, eu posso falar assim, o papel da questão dos valores, os valores morais, enfim, os exemplos que você quer dar para o seu filho, a literatura eu acredito muito nisso, não teria que ter essa função. Quem tem que ensinar isso são vocês, pais, vocês adultos.
Então não adianta um livro falar, por exemplo, de ecologia, e você abre a janela do carro e joga uma lata de Coca-Cola para fora. Ou você quer um livro que fale sobre não violência e você e sua esposa se matam em casa, então o livro não vai adiantar nada, o livro não tem essa função. Quem tem que ensinar valores não é o livro, é você como adulto, como exemplo de vida. Né? Você fala sobre ecologia, seja você ecológico, você fala sobre não violência, respeite as pessoas ao seu redor. Então a literatura ela tem outra função, que isso a gente estava falando, né? A literatura tem uma função de trabalhar e de falar sobre o nosso mundo interno. Né? A boa literatura para a criança teria que falar sobre esse mundo tão complexo que a criança tem dentro dela. E não tem competição, eu não acho que tem competição entre esse livro de papel, né? O livro que é concreto, assim, com os tablets, não tem competição. Porque o tablet é uma outra coisa, o tablet é para brincar, para você ter internet, tem os aplicativos, o livro é silencioso, as páginas... No tablet, a luz vem da tela, então a tela tem a luz e vai para os seus olhos. No livro, quem faz a luz é você, é o contrário, você produz a luz ela é interna. E os americanos já fizeram pesquisas de escaneamento cerebral, e isso é diferente. O cérebro, quando a gente lê um livro de papel e quando a gente pega um tablet, tem reações diferentes na área cognitiva, em várias áreas, na área emocional, aonde pega isso. Então, e a criança, ela posso garantir para vocês, ela prefere muito mais que você sente com ela e abra um livro do que ficar sozinha com o tablet. O tablet é legal, as minhas filhas têm, mas é questão do tempo, né? Então, à noite, você tem que começar a apagar as luzes à noite. É importante não deixar, já está o dia inteiro ligado. Né? Tem que começar a desligar, e não tem coisa melhor que as histórias da noite para ir se desligando, e com o livro, e que isso aproxima você da criança. Às vezes você dorme antes do que seu filho, né? Quando você lê a história, que é uma delícia também, já aconteceu comigo. Então eu não vejo muita competição, a questão é escolher boas histórias e compartilhar. Isso vai ficar para sempre na memória delas. Elas não vão lembrar, aquele dia que eu li um aplicativo do Angry Birds, aquele dia que eu joguei Pokémon Go, nunca mais vou esquecer. Imagina, vão ter ainda milhões de aplicativos. Ela vai lembrar quando ela tiver 30, 40, 50 anos, que você pai, que você mãe, lia histórias de livro, de papel para ela. Ela vai lembrar do cheiro do seu perfume, vai lembrar do momento, essa memória que conta. Ela não vai lembrar do 14º celular que ela tem, que ela ganhou, nada conta, mas ela não vai ser isso que vai marcar a vida dela. O que vai marcar a vida dela vai ser o momento que você parou o que estava fazendo para abrir um livro ou para contar uma história. Isso são memórias que não tem, Visa, não tem valor, né? Não tem, momento Visa, não tem valor. Né? Nós estamos preparando uma semana agora em agosto, que nós chamamos de Semana da Família. Porque nós vamos fazer uma série de atividades ao longo da semana de despertar a família para o valor presencial. Então isso que você está dizendo vem muito de encontro com o que nós estamos tentando promover. Nós decidimos este ano não criar um momento festivo, mas um momento reflexivo. Porque a gente vê esse movimento da família em preencher o dia a dia dos seus filhos com situações materiais mesmo, com coisas. E nós estamos tentando fazer o resgate de preenchimento com amor e presença. Nós queremos despertá-lo para o afeto. Então, nada melhor do que ter esse encontro com você, onde você fala, aproveite o livro para estar com o seu filho, deixe ele sentir o cheiro do livro, o cheiro da história, o seu cheiro de pai, de mãe, de avó, de vô, de madrinha, que mistura com esse livro. E esse contato e esse dramatizar a história é um enriquecimento, porque aproxima, faz com que o pai, a mãe, a madrinha, o responsável, aquele cuidador da criança, aquela pessoa que está ao lado da criança, tenha uma intimidade, né, e uma aproximação, que é o que a gente tem visto hoje, que está faltando essa aproximação, esse toque, esse afeto, essa mudança de tom de voz para a criança se encantar com aquela pessoa que está contando a história. E com certeza ela vai cada vez mais querer momentos como esse. Então, assim, como educadora, eu quero agradecer você pela oportunidade de nos fornecer bons livros, por você ter uma preocupação de escrever os seus livros pensando no efeito que esses livros farão nas crianças, pensando na oportunidade que os professores terão de trabalho, a riqueza que os livros geram de uma discussão, de um debate, de um despertar para a família também, para o material. Então, assim, ontem, após a palestra, conversando com os nossos educadores, nós também vamos nos alimentar com seus livros, porque ao longo da nossa vida, nós começamos a nos bloquear, nós começamos a nos influenciar pelo medo do outro,
né, pela censura do outro. E nós precisamos nos descontaminar, nós vamos nos esvaziar disso para nos encher novamente, né, dessa literatura sadia, dessa literatura instigante, dessa literatura que promove o trabalho do que nós temos internamente. Então eu acredito piamente que ao viajar dentro dos livros, nós fazemos uma viagem do eu, uma viagem interna. Então, muito obrigada por ter essa sabedoria na hora da escrita e na hora de desenvolver os seus livros, porque você permite que várias famílias e várias crianças possam evoluir através do seu imaginário, da sua competência. Então, que você venha mais vezes e que seu trabalho realmente, não é à toa que ele já se espalhou por todo o Brasil e por vários países, né? É porque realmente as pessoas estão começando a acordar, né? Porque é preciso fazer uma retomada. A gente não pode se contaminar tanto com essa sensação de superproteção, como se a gente tivesse colocado as crianças numa bolha sem contato nenhum com o imaginário. O imaginário é que nos torna pessoas mais fortes. Então há uma grande contradição hoje, eu vejo. As famílias deixam as crianças saberem de tudo que o mundo adulto está acontecendo no mundo adulto, não estão poupando as crianças dos conflitos familiares, dos problemas financeiros, das coisas graves que a criança muitas vezes nem tem estrutura para isso e evitam que as crianças tenham. Verdade, é um grande paradoxo. Não é uma grande contradição? E depois criticam um livro que traz situações de conflitos onde ela vai poderia ajudar a criança demais, né? Administrar toda essa realidade do mundo que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada, foi um grande prazer. Eu que agradeço, boas histórias para todo mundo, leiam, compartilhem, que é a melhor coisa da vida. Obrigada.